Eu já vou começar, porque o tempo tá correndo aqui na chamada, né? Se a minha voz sair muito baixa, é porque eu tô com dor de garganta e minha garganta tá tapada. Aí, vocês estão me ouvindo bem? Queria saber. Certo. A aula de hoje a gente vai falar um pouco falar a introdução sobre o Kali Linux, né? Para quem não sabe, o Kali Linux é um sistema operacional que serve para testar problemas de rede, testar segurança. Então, hoje a gente vai aprender um pouco sobre ele e o uso do terminal. Nessa aula a gente vai aprender o que é o Kali, né? E como é que a gente usa ele na segurança da informação. A gente vai conhecer um pouco também a interface e a organização do sistema, entender a importância do terminal Linux e aprender também comandos básicos e manipulação de arquivos, também com a compreendendo os usuários, né? Permissões e responsáveis. Falou que é prática aqui, mas não tem nenhum exercício, tá? Agora falando um pouco sobre o Kali Linux, né, e a aplicação da segurança da informação. O Kali nada mais é que uma distribuição do Linux, né, em formato de Debian, baseado em Debian. E ele foi projetado justamente para trabalhar essa parte de segurança da informação. Então, a gente acaba incluindo, né, muitos testes usando as ferramentas do Kali, análise de dados, né, análise forense. E também foi criado o Offensive Security, que é como eu posso dizer, o pai do Kali Linux, né? Antes do Kali era o Backtrack, que era uma distribuição Debian, só que aí com o avanço, né, dos computadores, eles criaram o Kali para ser mais amplamente usado, né? Então, para que ele é usado? Ele é usado para teste de pentest, né? Que é o famoso teste de invasão, onde a gente vai verificar que vulnerabilidades aquele sistema dá para explorar daquele sistema, né? Pode ser uma rede ou pode ser um sistema operacional. Então, pentest, gente, nada mais é que testar a entrada nesses dispositivos ou nesses sistemas para verificar o nível de segurança deles. E também ele é usado, né, para auditoria de segurança, que busca avaliar esse tipo de configuração de rede, né, para fortalecer as defesas. Então é o famoso Blue Team, né? A segurança da informação é dividida em duas equipes, né? Dois grupos, Red Team e Blue Team. O Blue Team é a parte de defesa, né? E o Red Team é a parte de ataque. E também, né, com o Kali a gente pode ser forenses digitais, onde a gente vai analisar o sistema depois de um incidente para entender, né, como foi que aqueles dados eles foram vazados. Então, o Kali ele tem extremamente esse foco, né, de se tornar um sistema operacional que foca em tarefas de segurança de sistemas e de redes. Então, as ferramentas do Kali, né, que a gente mais utiliza dentro da segurança da informação é um Nmap, que é, né, uma ferramenta do Kali, que a gente descobre quais portas e qual serviço daquela rede ou daquele sistema estão vulneráveis. Então, ele fornece para a gente, né, o acesso. Ele mostra para a gente quais portas, qual vulnerabilidade a gente pode atacar. Tem o Wireshark também, que ele analisa mesmo esse tráfego de rede. Ele visualiza o que é que o usuário está navegando, o que é que ele está pesquisando, o que é que ele está baixando. Então, o Wireshark ele serve justamente para a gente estar analisando esse tráfego de rede, né? Como é que o usuário está se comportando dentro daquela rede. Tem o John T. Riper, né? Que é fazer testes de senha, né? Muitos utilizam o John T. Riper para descobrir senhas de Wi-Fi, por exemplo, para descobrir senhas de contas no Facebook, no Instagram. Então, utilizar ele tem essa finalidade, né? Fazer testes de senhas automatizados, na qual ele já tem tipo, um vasto banco de dados onde ele armazena vários tipos de senha e quando ele é aplicado, os testes ocorrem de acordo com o nível de segurança do aparelho. E tem o Wirecrack NG, que é um pacote de teste de segurança em redes Wi-Fi. Então ele vai testar para verificar se aquela rede é segura, por exemplo, se aquela rede ela é confiável, quantos usuários estão conectados naquela rede. Então ele faz esses testes, né, de segurança.
E, gente, se for apenas só as ferramentas mais usadas, mas tem outras ferramentas dentro do Kali onde vocês podem estar explorando, né? Porque o sistema ele contempla outras centenas de milhares de ferramentas, visto que elas são usadas em análises, engenharia reversa e auditoria da informação. Então, só para relembrar vocês um pouco sobre a lei Carolina Dickmann, né? Vocês têm que ter essa consciência que invadir, né? Ou acessar sistemas de dispositivos eletrônicos sem autorização da pessoa ou da entidade responsável, e isso inclui entrar em computadores em rede sem permissão. Então, vocês só podem explorar uma rede, só podem explorar um dispositivo, se houver o consentimento da dona daquele dispositivo, do dono, né? Porque fazer isso sem autorização é crime. Então, quando a gente estuda esse tipo de ferramenta, a gente tem que ter esse senso educacional que é fundamental agir legalmente, né? Então, mas esse doc que eu estou dando para vocês justamente para que quando vocês foram realizar testes ou exercícios, vocês estarem fazendo isso com uma autorização do dono, né? Da rede ou do dispositivo. Então, agora vou trazer uma leve introdução ao ambiente Kali, na qual a gente pode utilizar ele de duas formas, por máquina virtual e por instalação, né? USB. Eu não sei se vocês já utilizaram máquina virtual. Eu instalei aqui, né, no meu dispositivo, a máquina virtual e eu gravei. Então, eu vou tentar encaminhar no grupo, né, para vocês visualizarem como foi que eu baixei o Kali em formato de máquina virtual. Eu utilizo o Windows. Então, vocês podem estar testando aí se vocês utilizam o Windows também, para estar instalando essa máquina virtual. Porque utilizar ela para esses testes é importante justamente porque há esse isolamento, né, da máquina. Então, ela cria um ambiente seguro e isolado para estar estudando sem afetar o computador principal. E tem também, né, a opção de vocês utilizarem o Kali Linux de uma forma mais contínua, né, instalando o sistema operacional no dispositivo de vocês, onde pode-se criar um USB iniciável com o Kali, né, a partir do pendrive. E tem que fazer a instalação, né, desse sistema no disco rígido e está autorizando, né, como um sistema operacional do administrador. Então, falando um pouco sobre a interface gráfica do Kali, né, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de mexer numa distribuição Debian. Quando a gente utiliza esse tipo de sistema operacional, o sistema ele inicializa, né, com essa interface gráfica, assim como no Windows, mas tem uma semelhança, né? Por exemplo, vocês vão observar que lá também tem área de trabalho, lá também tem um menu e a barra de tarefas. Mas por que a gente utiliza mais a parte do terminal, né? Porque assim como outras distribuições open source, né, o Kali ele segue um padrão de hierarquia do sistema. Então vocês vão ver que o barra, né? Quando vocês digitam isso no terminal, ele encaminha vocês direto para a rede do sistema. O barra home, vocês vão para o diretório das contas do usuário, por exemplo, onde está o administrador, onde está o usuário 1, o usuário 2, e o barra etc., que é o arquivo de configuração do sistema. Então, se vocês quiserem alterar alguma funcionalidade do sistema, é por esse terminal, né? É utilizando essa nomenclatura. E tem o barra var, que é onde eu posso mudar com o tempo, né? Como logs filas de impressão. Então, esses conceitos aqui foram apenas conceitos básicos para vocês estarem treinando, né? E verificando como é que a máquina de vocês se comporta. E tem o BIM, né? E o USR. O BIM, ele é justamente onde ele lista para vocês os programas essenciais que todo usuário pode usar, por exemplo, o LibreOffice, que é um editor de texto. E tem o USR, né? Que é onde contém a maioria dos programas e dos dados que todos os usuários compartilham naquele sistema. Então, a partir do momento que vocês entendem essa forma base do Debian, vocês podem navegar, né, em qualquer distribuição Linux
porque justamente isso é a base do sistema operacional de software livre. Esses comandos são universais. Então, ele não vai, tipo, por exemplo, ser utilizado apenas no Kali, mas sim em toda a distribuição Debian. E agora falando sobre o usuário padrão e as permissões, né? No Linux, cada pessoa utiliza uma conta do usuário. Então, quando você efetua o login, tem a opção de você criar um usuário logo no início, né? Porque quando você efetua o login, aparece lá para inserir a senha e o nome do usuário. Mas você pode criar sua conta, né? Diferente do administrador. E os arquivos no sistema, eles têm permissões que determinam, por exemplo, quem pode ler determinado arquivo, se pode modificar ou não, ou se pode executar um programa ou não. Então, há essa diferença, justamente porque há esse controle, né? Mais arcaico durante o uso do Linux. E o Kali também, né, segue as mesmas regras de permissão do Linux padrão. Então, cada arquivo ele pertence a um usuário e a um grupo. Que é aquilo que eu mencionei para vocês, né? Só consegue efetuar um login, ou se tu já souber, né? Login a senha antes, ou tu pode criar na hora. Então, agora só introduzindo ao ambiente Kali no uso do terminal. Vocês, como estudantes de tecnologia da informação, o uso do terminal ele se torna mais preciso do que o gráfico. Por quê? Porque quando eu digito os comandos, a resposta é praticamente imediata pelo terminal, né? Então, o tempo de resposta ele se torna quase nulo, porque o terminal tem esse acesso direto à raiz, né, às configurações do sistema, e ele executa as ações de controle com mais precisão, né? Justamente porque o terminal tem essa vantagem. A diferença, né, da interface gráfica para a interface do terminal. Elas são representadas pela GUI, né, e pelo CLI. O GUI, né, utiliza essa interface gráfica por demonstrar janelas, mostra os ícones e os menus. Então é a parte mais fácil, né, na qual vocês vão ver a área de trabalho, vão ver as ferramentas, tudo com seus devidos ícones. E ela é mais intuitiva para vocês que estão começando na parte de auditoria e segurança da informação. Então, quando vocês forem querer utilizar a tarefa comum, vocês conseguem facilmente usar a interface gráfica por conta da intuitividade, né? Porque a interface gráfica ela oferece essa facilidade. E tem o terminal, né? Que é o CLI, que ele utiliza, né, textos e comandos diretos no terminal. Então, quando vocês pegarem uma prática, vocês vão perceber que a automação e a agilidade que o terminal entrega é muito superior ao terminal gráfico, né? Então, usar o terminal ele vai contemplar o usuário justamente porque vai ter esse fornecimento pelo acesso do terminal do sistema, né? Mas uma não anula a outra. As duas são essenciais para a boa execução do sistema, né? A interface gráfica contempla o terminal também contempla a interface gráfica. Então, por que o terminal ele é importante? A gente entende que porque, né, o tempo de resposta é mais preciso, há também como automatizar os processos e o sistema, e a gente tem um controle mais absoluto do sistema do que utilizar a interface gráfica. Alguém queria fazer uma pergunta? Vocês podem estar perguntando se tipo, a dúvida surgir depois. Vocês podem estar me mandando também no WhatsApp que eu posso estar respondendo para vocês. Agora falando um pouco sobre uns conceitos essenciais do terminal, né? Então vocês vão entender que há nomenclaturas que precisam ser obedecidas dentro da lógica do terminal. Então a gente começa falando dos comandos, que é basicamente nas instruções que a gente vai dar para o sistema, né? Que é aquilo que eu falei para vocês, aqueles comandos anteriores. O ls, né, vai listar os arquivos, o pwd vai mostrar o diretório atual e o cd muda de diretório. Vocês vão utilizar muito esses três comandos, justamente porque como vocês vão querer navegar pelo sistema, então vai exigir que vocês tenham domínio, né, dessas nomenclaturas. E continuando falando sobre a nomenclatura, há o argumento também
que são as informações iniciais que são passadas no comando. Quando eu quero que o meu tempo de resposta do meu terminal seja mais preciso, eu consigo adicionar argumentos depois dos comandos, nas quais eles vão me mandar direto para o diretório, por exemplo, ou direto para a pasta. Então, os argumentos eles servem justamente para dar esse direcionamento mais preciso dos comandos. E tem as flags, né, gente? Os flags eles modificam o comportamento do comando. Por exemplo, o traço, né, ou o traço duplo, ele muda todo o comportamento do sistema, porque o sistema entende que aquilo está pedindo para haver alteração na mudança do comportamento do comando. Então é interessante vocês estudarem esses conceitos do terminal, né? Pelo menos o básico, justamente para vocês terem essa facilidade para navegar pelo sistema do Kali. Há também, né, como a gente colocar caminho absoluto e relativo, né? Caminho absoluto, gente, nada mais é que começar pela raiz. Então ele funciona em qualquer lugar do sistema. Aí aqui embaixo vocês observam que há né, um argumento passado com o caminho absoluto, na qual eu inicializo na home, vou na pasta do Kali e acesso os documentos. Então o caminho absoluto serve justamente para a gente ter esse acesso à pasta raiz. E tem também o caminho relativo, né? Porque vai depender muito da posição que vocês estão dentro do diretório do sistema. Então, por exemplo, vocês só colocam o argumento documents, que aí vocês serão encaminhados, né? Isso é o caminho relativo. Então, falando agora sobre comandos básicos do terminal, né? Como eu mencionei antes, o PWD é onde mostra, né, em que diretório eu estou no momento. Quando eu insiro o PWD no terminal, ele fornece todo o endereço absoluto da minha posição dentro do sistema. Então, vocês vão utilizar muito para se localizar dentro do sistema, por exemplo. Se vocês estiverem perdidos, use esse comando para saber em que diretório vocês estão. Tem o ls, né, que vai listar os arquivos e as pastas do diretório atual. E tem o ls, né, aí vocês percebem que há o argumento aí após comando, onde o terminal entende que ele deve retornar uma lista detalhada, né? Então, ele é mais preciso que o ls isolado, porque ele vai fornecer as permissões, o dono e o tamanho da data que aquela pasta está autorizada a mostrar. E tem o ls-a, que vai mostrar os arquivos ocultos, né? Onde vocês conseguem acessar arquivos na quais os usuários estão ocultando, por exemplo, de outros usuários. Mas vocês só conseguem utilizar isso se vocês utilizarem o sudo. Né? Eu vou falar um pouco sobre o sudo mais adiante, mas adiantando para vocês, a gente usa o comando sudo para permitir o acesso do administrador. Né? O sudo é esse o sinônimo dele, né? Acesso à administração. E agora falando sobre o CD, né? O CD ele basicamente permite a gente estar navegando de forma livre entre as pastas, mas, por exemplo, quando a gente adiciona 2 pontinhos, né? Vocês vão voltar à pasta anterior que vocês estavam. Então, se vocês estavam no Documents, vocês vão voltar para Home, né? Se vocês inserirem o CD. E o CD tio vai direto para a pasta pessoal. Então, se vocês têm uma pasta pessoal, quando vocês inserem esse comando, vocês vão direto para ela. E tem o clear, né? Não sei se vocês já programam em Python ou em outras linguagens, mas quando a gente insere o clear no terminal, ele vai limpar a tela, né? E com o Kali não é diferente, justamente porque ele não apaga nada do sistema. Ele apaga o terminal, para reduzir, né, essa poluição visual que o terminal ele tem também. Tem o mkdir, né, que é onde vocês vão criar pastas e diretórios. Então, quando vocês forem criar, vocês colocam o comando mkdir e o nome, né, da pasta, o nome do diretório que vocês querem que o sistema crie. Tem o touch, né, que ele vai criar arquivos vazios, ótimos para utilizar em testes iniciais. Então, vocês vão criar arquivos na quais vocês vão tentar invadir com esse comando aqui também. Esse comando é muito importante. O CP, ele copia os arquivos, né? Falando de uma forma mais simples, ele vai estar copiando esses arquivos. E ele faz isso, né?
por utilizar os arquivos do diretório e copiar para uma outra pasta, né? A partir do momento que a gente insere o comando, o nome do arquivo e onde eu quero que o sistema copie esse arquivo, fornecendo essa flag aqui, que é o nome, né, da pasta que eu quero copiar o arquivo aula terminal. Tem o MV, né? O MV ele serve para estar movendo esses arquivos, né? Ou para renomear eles. Então ele tem essas duas serventias. Mas quando vocês utilizam esses arquivos, né? Utilizam esse comando, vocês têm tipo uma liberdade maior para estar, né, movendo pastas do sistema e para estar renomeando os arquivos dentro do sistema. Tem o RM, né, que vai remover os arquivos permanentemente do sistema, mas vocês vão, depois que vocês forem estudar mais, vocês vão ver que o RM também tem as suas outras opções de usar argumentos, né? Por exemplo, forçar um arquivo a ser apagado. Mas quando vocês estão utilizando o usuário comum, querem remover os arquivos, vocês utilizam esse comando aqui, que ele vai remover permanentemente do sistema. Não vai para a lixeira nem para outro lugar. Ele apaga do sistema operacional mesmo. Tem o cat, né? O cat ele vai mostrar o conteúdo do arquivo do terminal. Então, quando eu quero abrir um arquivo de texto, eu utilizo esse comando e vai estar fornecendo as informações desse arquivo no meu terminal. Então, quando, por exemplo, eu utilizo o catarquivos.txt, eu consigo ler todo o conteúdo desse arquivo pelo terminal. Esse comando permite isso. Tem o Nano, né, que vai editar arquivos de texto, né, é um editor simples. Então, vocês vão utilizar muito ele também para estar alterando conteúdos de arquivos, conteúdos de pastas. Então, vocês vão estar utilizando esse comando justamente para estar manipulando esses arquivos. Então, né, como eu mencionei para vocês, a gente deve ter um cuidado especial justamente porque dentro do Kali há hierarquias. Mas quando eu insiro, por exemplo, esse comando aqui, né, eu consigo apagar qualquer arquivo, independente se eu tiver com o administrador ou não. Mas quando eu quero apagar de vez mesmo, eliminar toda a chance de recuperação de arquivo, eu uso o sudo, né, e o comando. Porque o sudo é quando a gente concede ao sistema a usabilidade do administrador, ou seja, eu dou poder total ao meu terminal para executar coisas que somente o administrador poderia fazer. Então é importante vocês estarem atentos a esses conceitos aqui também. Falando agora um pouco sobre permissões e usuários do Linux, né? Então, conceitualizando permissões para vocês no Linux, todo arquivo e diretório ele vai possuir permissões que vão determinar quem pode acessar, quem pode modificar e quem pode executar, né? E a gente sabe que somente o administrador tem todo essa permissão. Então, a gente percebe que há essa hierarquia e é isso que garante o sistema de tornar-se único para ser utilizado em testes de segurança, né? Justamente porque não é qualquer pessoa que consegue executar uma tarefa sem permissão do administrador. Então, há vários tipos de permissões, né? O R é o read, que é a leitura, que ele permite, né, a gente ler o conteúdo. O W é o write, onde vocês vão poder escrever, modificar ou apagar aquele determinado arquivo. E tem o X, né? Ele vai executar, e ele permite que essa execução ocorra com um arquivo ou com, por exemplo, um acesso de um diretório. Então, isso tanto vale não somente para arquivo, mas tipo para todo o diretório, todos os scripts, toda a pasta. Então, falando agora sobre os comandos relacionados e as permissões, quando vocês quiserem, por exemplo, limitar a leitura de um determinado arquivo, vocês vão utilizar esse chmod, ele vai definir quais usuários vão poder ler aquele arquivo, né? Ou executar determinada funcionalidade. Então, por exemplo, aqui eu estou autorizando, por exemplo,
a execução do script desse teste aqui. Então, quando eu utilizo isso daqui, eu estou dando vazão ao sistema para executar determinada tarefa. E no caso, eu repassei essa tarefa utilizando as flags aqui. Tem o CHOWN, né, o SHAWN, que ele permite, né, mudar o diretório, ou mudar o dono do diretório, utilizando o comando, o nome do usuário e o arquivo que ele pode acessar. Então, esse comando aqui ele serve justamente para conceder permissões para outros usuários acessar determinado arquivo dentro do diretório do sistema. Agora falando um pouco sobre os usuários comuns e o usuário root, né? O usuário comum, né? A gente sabe que há uma limitação na concepção de permissões. Então, o usuário comum, por exemplo, ele não pode executar tarefas que o administrador executa, como alterar arquivos críticos do sistema, né? Apagar um determinado arquivo do sistema que requer autorização. Então, vocês vão utilizar muito ele, o usuário comum, para estar navegando de uma forma segura dentro do sistema operacional. E o usuário root, né? Que é o usuário do administrador. O root, ele vai ter acesso todo ao sistema. Por que é interessante vocês não utilizarem o root o tempo inteiro? Porque quando vocês utilizam o root, se vocês cometerem um erro, isso vai comprometer toda a usabilidade do sistema. Então, é importante vocês terem essa atenção que quando vocês forem executar tarefa simples, utilizem um usuário comum do que o usuário root, porque ele compromete tudo isso, né? Então, ele tem permissões para poder ler, alterar, apagar qualquer coisa. O root tem essa vantagem. E falando um pouco sobre o uso consciente do sudo. O sudo, gente, ele é o comando que permite que um usuário comum execute uma ação como administrador. Então, utilizar o sudo dentro do terminal, isso dá um poder temporário, né, do root ao usuário comum. Então, vocês só vão utilizar o sudo somente quando for necessário, quando vocês estiverem na persona do administrador, do usuário comum, né? Então, como é que a gente faz essa conexão com aquela tríade CIA que a gente aprendeu ontem? Ontem a gente entendeu que a confidencialidade ela envolve fornecer o acesso somente de pessoas autorizadas para a leitura de arquivos. Então, isso vai evitar o vazamento de dados. Então, a confidencialidade é todo esse controle de acesso. Quem pode e quem não pode acessar determinados arquivos dentro do sistema. Isso se correlaciona com Kali, né? Falando sobre a integridade agora, nem todo usuário ele pode modificar os arquivos importantes. Então, isso evita também alterações indevidas ou maliciosas. Então, isso se correlaciona com a integridade justamente porque vai garantir quem pode alterar esses arquivos, né? Que a gente sabe que é somente o usuário root ou utilizando o comando sudo. Tem também a disponibilidade, né, gente? Disponibilidade nada mais é que utilizar, né, o sistema, mostra que utilizar o sistema de forma incorreta de permissões pode apagar serviços essenciais, né? Então, mencionando novamente esse cuidado ao utilizar o comando sudo. E sistemas indisponíveis também é uma falha de segurança. Então, quando tua acessibilidade está comprometida ao acesso do banco de dados, por exemplo, ou acesso a informações, isso está envolvendo também a disponibilidade, né? Porque um sistema ele deve garantir 24 horas por dia o acesso a informações. Então, isso vai evitar, né, dano do sistema quando a disponibilidade é preservada. Bom, gente, a aula foi basicamente isso, né? Eu espero que vocês revisem o material. Eu vou estar editando aqui, encaminhando no grupo, e eu vou editar o vídeo também que eu fiz, instalando as máquinas virtuais, e eu vou postar no YouTube. Essa aula foi gravada, tá? Então ela vai ficar disponível para vocês assistirem no meu canal. Queria saber se alguém tem alguma dúvida, gostariam de fazer uma pergunta.